Olá, eu sou Viviane, sou professora de espanhol e a aula de hoje é sobre como saber em que nível de espanhol estou. Você já ouviu falar no Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas? Não? Se você ainda não ouviu falar, fica aqui comigo que é muito importante que você conheça esse procedimento. Bom, como que eu divido os níveis de uma língua, né? Então, o Marco Comum Europeu das Línguas serviu para fazer uma unificação, uma padronização dos níveis dos idiomas europeus, né? No caso, para que as escolas de idiomas ensinem corretamente o que deve ser dito em cada nível, né, o que deve ser ensinado em cada nível, para, no caso, eu estou estudando numa escola, sei lá, na Espanha, estou estudando espanhol na Espanha, me mudo para a França, estou no nível A1, vai ser o mesmo conteúdo que eu vou aprender no nível A1 na França, né, e assim em qualquer parte do mundo que adote essa divisão do Marco Comum Europeu para as Línguas. Então, digamos assim, é uma padronização do ensino e das competências que cada falante tem em cada um dos níveis. Bom, são 6 níveis essa divisão, sendo eles A1, A2 básico, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado, né? Sendo o C2 já uma competência que o falante é bem competente e bem fluente no idioma. E aqui eu vou trazer para vocês, lendo, né? Tem uma colinha aqui para ler, para vocês entenderem o que cada nível ensina, né? Ou seja, o que cada falante de cada um desses níveis tem que estar apto a fazer. Certo? Então vamos lá. O nível A1 é chamado de iniciação ou descoberta. E nesse nível, o falante pode entender e utilizar expressões familiares do dia a dia, bem como frases básicas direcionadas a satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e responder perguntas sobre detalhes da sua vida pessoal, como, por exemplo, onde vive, pessoas que conhece e coisas que possui. Pode ainda interagir de maneira simples com nativos, desde que estes falem pausadamente, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar. Então vejam que o nível A1, aí, que é o de acesso, né, o primeiro, são informações bem básicas. Depois que o estudante faz o nível A1, ele tem que estar apto a fazer essas coisas, né? Mas são coisas bem básicas ainda no idioma. Depois há o nível A2, que é o elementar ou plataforma. Terminando esse nível, o estudante, né, o falante, é capaz de entender frases e expressões relacionadas com áreas familiares ao utilizador, como informações pessoais e familiares básicas, compras, geografia local, emprego. Ele pode também se comunicar de maneira simples em situações familiares que requerem troca de informações curtas e precisas. Veja que não é nada complexo nesse momento ainda. E o falante também deve poder descrever de maneira superficial aspectos sobre seus conhecimentos, ambiente onde vive e as suas necessidades imediatas. Já o nível B1, que é o intermédio, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. As informações que o falante vai conseguir utilizar após terminar o nível B1 amplia um pouquinho mais do que o A. Né? Então, no B1, terminando o B1, o falante é capaz de entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia, como trabalho, escola e lazer. Pode lidar com situações cotidianas no país onde a língua é falada, por exemplo, numa viagem de turismo. Pode produzir textos sobre áreas familiares e de interesse. Né? Então já tem produção de texto aí, já consegue desenvolver uma produção de texto. Pode ainda descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e ambições. Então já pode projetar algo para o futuro, né? Já consegue se comunicar falando sobre o seu futuro. Além disso, pode ainda opinar de maneira limitada sobre planos e discussões. Esse é o B1. No B2, o B2 que é chamado de intermédio superior, né? Intermediário superior, digamos assim. O falante no B2 é capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico se forem da sua área de especialização. Pode interagir com falantes nativos com grau suficiente de fluência e naturalidade, de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte dos interlocutores. Pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens de várias opções.
Então veja ali que no nível B1 e B2 já amplia a gama de conhecimento do falante, né? Então é o intermediário ali. E passando para o avançado, nós temos o C1 e o C2. Vamos lá. O C1 é chamado de avançado ou proficiência operativa efetiva, né? Terminando o nível C1, do curso do nível C1, o falante é capaz de compreender uma ampla variedade de textos extensos e com um certo nível de exigência, assim como reconhecer nestes sentidos e ideias implícitas, né, que não estão explícitas ali, elas já conseguem captar o que está implícito. Sabe expressar-se de forma fluente e espontânea, sem demonstrar muitos esforços para encontrar uma palavra ou expressão adequada. Pode fazer uso efetivo do idioma para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode produzir textos claros, bem estruturados e detalhados sobre temas de certa complexidade, mostrando o uso correto de mecanismos de organização, articulação e coesão do texto. E por fim, o nível C2, que é proficiente, né, domínio pleno, o falante é capaz de compreender com facilidade praticamente tudo o que ouve ou que lê. Sabe construir a informação e os argumentos procedentes de diversas fontes, seja em língua falada ou escrita, e apresentá-los de maneira coerente ou resumida. Pode expressar-se espontaneamente com grande fluência e com um grau de precisão que lhe permita diferenciar pequenas matizes ou nuances de significado, inclusive em situações de maior complexidade. Então, o C2 seria a fluência, né? Eu sei que quando se trata de língua espanhola, como são vários países que têm a língua espanhola como língua oficial, existem muitas expressões regionais, né? A língua está em constante mudança, então é complicado você conseguir acompanhar a dinâmica da língua. Mas, em geral, o C2 você consegue se comunicar sem nenhum problema, assim como faríamos no idioma materno, né? No nosso próprio idioma materno tem palavras que, às vezes, de uma região para outra, a gente acaba não conhecendo por ser palavras regionais, né? Então, seria o domínio pleno da língua. Então, esses são os 6 níveis do Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas. É assim, geralmente, que as escolas de idioma ensinam o espanhol, né? Satisfazendo em cada nível essas habilidades, né? Desenvolvendo essas habilidades no falante. Em breve eu tenho uma novidade para vocês. Espero que vocês entendam esses níveis para daí conseguir entender a novidade que eu trago bem em breve para vocês. Então é isso. Já que você já sabe os níveis, o que você se enquadra? O que você acha que você se enquadra? Escreve aqui nos comentários. Você é nível A1? É nível A2? B1? B2? C1 ou C2? Conta aqui pra mim que eu vou ficar feliz em saber. Por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um me gusta, seguir o Instagram lá do canal também e, se tiver interesse, adquirir o nosso e-book. O e-mail para contato está na descrição do vídeo. Entonces, muchísimas gracias siempre. Hasta luego.